eu sou Jean Gorenstein, eu sou médico infectologista do Hospital Emílio Ribas aqui em São Paulo. Vim tirar algumas dúvidas em relação ao coronavírus relacionada ao isolamento domiciliar. Quando a gente fala de isolamento domiciliar, são exatamente para aquelas pessoas que tiveram seu diagnóstico, seja suspeito ou confirmado através dos exames, e são colocadas para dentro de casa, evitando circular e contaminando outras pessoas. O isolamento deve ser mantido por 14 dias e algumas orientações são absolutamente fundamentais, como manter-se realmente num cômodo isolado dos demais, ter os seus talheres, os seus copos, a sua toalha, a sua roupa de cama. Mas nem sempre existe a possibilidade de ter um banheiro exclusivo. Portanto, alguns cuidados são necessários. Por exemplo, o uso de máscaras para sair de um cômodo e ir para o banheiro. Ou para abrir a porta e receber a comida. Quando você se utilizar do banheiro, especialmente em acionar a descarga ou abrir a torneira, procure sempre fazer ou com utilização de algum papel, para não fazer o toque direto, ou higienize a sua mão com água e sabão, se tiver o álcool gel, e acione a válvula da descarga. Acione a torneira e promova suas lavagens normalmente, garantindo assim que não haja risco de você deixar eventualmente o vírus para outras pessoas poderem lá tocarem esses objetos e também se contaminar. É importante lembrar que a utilização das toalhas ela é de uso individual, principalmente porque é natural. Eu escovo o dente, eu acabo lavando o rosto e eu enxugo com a toalha. Então mantenha bem separadinha para não ter risco de alguém, de forma inadvertida, usar aqueles produtos. A gente também deve lembrar das pessoas que moram num cômodo com outras pessoas, 8, 10 pessoas, e que aí sim estar se mantendo afastado torna-se difícil. Aí nós temos que identificar quem são aquelas pessoas que são realmente de risco de estarem ali. Então, uma pessoa idosa, alguém que tem algum problema no coração, no pulmão, ou algum problema na sua imunidade. Fazendo então com que essas pessoas possam ser retiradas dali por ajuda de vizinhos ou parentes, para que eles possam sim estar resguardados em outro local. O que a gente sabe é que quando uma pessoa já começa a apresentar os sintomas, muito possivelmente as demais também já tenham sido infectadas. É natural que o marido que durma com a mulher, pela proximidade, tem a chance de estar ou ter tido levado o vírus também para ela. Mas, de toda forma, a gente acaba mantendo esse isolamento social dentro da própria casa, por uma garantia, sim, de preservação do próximo. Mas essa pessoa que não tem sintomas deverá ser mantida também pelos 14 dias e avaliado se ela não vai evoluir nos sintomas pelo menos nos próximos 7 dias. Se eventualmente os sintomas permanecerem, como tosse ou febre, procure um médico para que ele possa avaliar se não houve o que nós chamamos de infecção secundária causada por bactérias. É uma sinusite, é uma otite ou até mesmo uma pneumonia decorrente e secundária a uma infecção viral. As pessoas que tiverem isolamento domiciliar em decorrência do coronavírus devem tomar alguns cuidados a entregarem as roupas, mesmo roupa de cama ou roupas pessoais, para os seus cuidadores promoverem a lavagem. Então procure retirar a roupa, promover a higienização adequada dela, ou com álcool gel, ou se eu tiver a possibilidade de um lavabo próximo com a higienização com água e sabão. Essas roupas então serão inseridas dentro de um saco. O saco plástico deve ser também higienizado a seguir com álcool gel e fornecido para quem estiver sendo a cuidadora, para que proceda à lavagem de forma imediata. Essa roupa não pode ser misturada
com outras roupas, pelo risco de também acabar contaminando materiais, roupas e utensílios de uma lavanderia, por exemplo. As pessoas devem se alimentar dentro do seu quarto. Elas não podem sair para se alimentar fora, mesmo que mantenham-se distância, uma vez que elas terão que tirar a máscara para poderem se alimentar. Procure pedir para o entregador deixar aqueles produtos a uma distância de pelo menos 2 metros, já tenha feito o pagamento de forma eletrônica, através do próprio aplicativo, para não ter risco, não só de ter que se aproximar daquele profissional, bem como de acionar um botão daquelas máquinas digitadoras, uma vez que você coloca o risco não só a ele, como outras pessoas que eventualmente possam utilizá-lo. Mesmo que você esteja em isolamento domiciliar, você deve ficar atento a alguns sintomas que podem representar uma piora da sua condição clínica. Por exemplo, uma febre que não melhora com o uso de medicamentos antitérmicos, ou um desconforto para respirar, a sensação de que você, indo de um canto ao outro daquele cômodo, falta ar. Você se sente enfraquecido, cansado, muito cansado, não conseguindo realizar as suas tarefas dentro mesmo daquele pequeno espaço. E aí sim é hora de procurar um médico. Mas para fazê-lo, você vai ter que se utilizar de máscaras e promover a higienização das mãos com frequência através da utilização do álcool gel. As pessoas que vão se deslocar da sua casa até um hospital frente a essa piora clínica devem sim se utilizar de máscaras, evitar que haja um transporte por meio de condução compartilhada ou o transporte público. Procure realmente os aplicativos que você possa sair da sua casa ou do seu prédio e já entrar nesses carros. Mas lembrando, evite tocar as maçanetas ou qualquer outro objeto. Caso o faça, procure higienizá-las de forma adequada com o álcool gel. Existe um longo trajeto da sua casa até a portaria do prédio, que é exatamente o puxador do elevador, que é a botoneira do elevador, o próprio portão que você precisa abrir para chegar e acessar a rua. Dessa forma, é importante que você higienize a mão e aí abra a porta do elevador. Higienize a mão novamente e faça o toque da botoneira do elevador, garantindo que esses materiais, essas superfícies, não sejam contaminadas. Nós não temos tratamento específico nenhum para coronavírus, assim como não temos vacinas. Vários centros de pesquisa no mundo estão estudando tanto a medicação quanto a vacina. Mas para isso tudo demora um tempo. É um tempo que vai ser avaliado o quanto as doses que estão sendo usadas são doses adequadas, se elas promovem efeito colateral e mais do que isso, se no caso da medicação elas agem de forma curativa ou, no caso das vacinas, de forma protetora. Para isso, esses estudos acabam demorando. Por enquanto, nós temos, pela liberação do Ministério da Saúde, assim como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a utilização de alguns protocolos de pesquisa que são feitos por várias instituições, inclusive dentro dos hospitais da rede pública de saúde. Esses protocolos visam garantir que naqueles pacientes graves haja a possibilidade de se tratar e se avaliar a sua resposta clínica, bem como alguma interferência, seja no ponto de vista de laboratório, de aumento de alterações principalmente cardíacas ou do fígado, que devem sim serem acompanhadas. Esses hábitos que a gente acabou aprendendo ao longo das últimas semanas devem sim ser mantidos, uma vez que o coronavírus veio para ficar.
Assim como em 2009, o H1N1, que é o vírus da gripe, também o fez. Tanto é que todos os anos nós tomamos vacina para isso. Quando as vacinas estiverem formuladas, seguramente, além da vacina da gripe, a gente também receberá a vacina de coronavírus, que pode contemplar só esse vírus que atualmente está circulando ou, eventualmente, um ou outro vírus que possam também circular no nosso meio. Você, estando atento a esses detalhes, você vai estar protegendo as pessoas próximas a você, bem como as pessoas da sua comunidade, não colocando ninguém em risco.